Esta minha história começa com um cavalo marinho. Há muitos anos, enfim, há 11 anos mais exatamente, eu, passando os olhos por uma revista científica, também com uma base de divulgação, apareceu-me uma imagem de um cavalo marinho que comia partículas de plástico, pastilhas de plástico, e na altura eu fiquei muito surpreendida e até um pouco incrédula como é que era possível que tal coisa acontecesse. De facto, cedo percebi que realmente havia várias razões para que isto acontecesse e que o problema era de facto muito complexo e de solução muito delicada e que rapidamente captou a minha atenção e desde então tenho vindo a estudar esta questão e ao mesmo tempo que eu estudo do ponto de vista científico, tenho também tentado de alguma maneira promover um pouco esta mudança que é tão necessária e que todos nós teremos que fazer mais tarde ou mais cedo. Só para contextualizar um pouco, eu vou falar que o lixo marinho, portanto, se encontra em todo o lado, a maioria é composto por plástico, portanto, quando falamos de lixo marinho é do plástico que estamos a falar na realidade. Ele está à superfície, está no fundo dos oceanos, está nas praias, a sua fração mais visível, que é aquela que flutua, é apenas uma pequeníssima fração de tudo aquilo que se encontra já no fundo dos oceanos, dado que há décadas que andamos a deitar de uma forma incorreta lixo nos oceanos. E, portanto, ele tem, está distribuído em todo o lado, portanto, é um problema global, como hoje em dia é mais ou menos do conhecimento público. Os seus impactos são também bastante importantes, não só do ponto de vista até estético e de risco para os utilizadores, mas também impactos económicos na pesca, nos transportes marítimos e também ecológicos, não é? Nos ecossistemas e muito provavelmente, certamente se estenderá ao homem, embora de uma forma ainda talvez um pouco desconhecida neste momento ou incerta, mas certamente que tudo isto impõe uma mudança que tem que ser o mais urgente possível. Se pensarem que em cada minuto que passa há um caminhão de plástico que é despejado no oceano, portanto isto são números globais, são estimativas, portanto de facto a velocidade a que isto acontece, a que o lixo chega aos oceanos, não é compatível com o facto de estarmos ainda à espera de fazer alguma coisa, a pensar muito se temos ou não que mudar as nossas atitudes. De facto temos e não temos já há muito tempo. Este plástico, quando chega aos oceanos, dependendo do tempo que está à superfície e, portanto, que é sujeito à ação dos raios solares, acaba por se fragmentar, fica quebradiço e, portanto, todos estes materiais são depois prontamente comidos, confundidos com alimento por muitos organismos marinhos. E, portanto, nos oceanos existem hoje plásticos de todas as dimensões, desde os maiores objetos até às mais pequenas partículas. Muitas aves marinhas, por exemplo, que se alimentam no mar, têm visto as suas populações bastante diminuídas porque se alimentam de plástico, por engano não fazem a digestão, alimentam as crias nos ninhos com plástico e, portanto, tudo isto se traduz depois num problema imenso a que adicionamos também depois partículas mais pequenas ainda que encontramos nos peixes, por exemplo, nos peixes que nós comemos, ou nos bivalves, no mexilhão, por exemplo, nas amêijoas. Portanto, virtualmente todos os animais dos oceanos têm à sua disposição, como alimento, estas partículas. É claro que hoje em dia sabe-se já bastante mais do que se sabia há 11 ou 10 anos atrás, quando eu iniciei estes estudos, e de facto muita coisa tem sido já feita e é com muita satisfação, evidentemente, que eu vejo as pessoas abraçarem também esta causa e de alguma maneira estarem disponíveis para mudar alguns dos seus hábitos, coisa que tem vindo a acontecer todos os fins de semana, direi, hoje em dia, ou quase, são organizadas limpezas de praia por grupos formais, grupos informais, as pessoas envolvem-se, vão à praia,
chegam depois com o lixo que retiraram, que impediram de chegar ao mar e, portanto, é uma causa que eu vejo que as pessoas respondem, é um problema fácil de entender, por outro lado, não é? Não precisamos de perder muito tempo a explicar que o lixo não está onde devia estar, não é? E, portanto, têm surgido também outras medidas, um pouco também por imposição da União Europeia, uma estratégia para os plásticos, portanto, tudo isto veio de alguma maneira também revolucionava ao encontro já do que se sentia, enfim, que principalmente diria talvez as ONGs que estão desde logo muito vocacionadas para o trabalho no terreno e que há muito também já vêm fazendo as suas ações no sentido de sensibilizar o público e os diferentes setores da sociedade, porque não dizê-lo, para este problema. A própria indústria, que é hoje uma parte da solução, promete novas embalagens com um desenho mais ecológico, mais fácil de reciclar. Os governos tomam várias medidas contra os plásticos descartáveis. Portanto, há um movimento em torno deste problema, que enfim, é um problema global. Este movimento congrega já muita gente à sua volta, vários pequenos negócios também são montados em torno destas questões e, portanto, percebe-se que há um movimento. As pessoas estão interessadas em mudar portanto, em fazer aquilo que deve ser feito de facto, não é? Porque, de facto, isto é um problema de todos nós e, portanto, só através das vontades de todos nós também o poderemos vir a resolver. E, certamente, que esta combinação de várias vontades, várias medidas, legislação, etc., tudo isto contribui, de facto, para que este problema possa, de alguma maneira, ser minimizado, reduzido, eliminado. No entanto, nós continuamos a ir à praia, como sempre fomos, não é? E olhamos à nossa volta e muitas vezes acabamos por ficar um pouco desanimados com algumas das coisas que vemos, não é? Porque fotografias recentes indicam que, apesar de toda esta movimentação, apesar de toda esta vontade de mudança, de facto, continuamos a ter imagens como esta que eu estou agora aqui a mostrar e que me vem colocar outras questões, que é, de facto, a mudança efetiva de comportamentos que tarda em acontecer. Ou seja, o que eu tenho reparado recentemente é que a maior parte das pessoas muito preocupadas com esta questão do plástico e do lixo marinho e que algumas delas já têm vindo a modificar os seus hábitos, de facto participam agora muitíssimo mais, envolvem-se e trazem os seus amigos e os seus familiares, envolvem-se e vêm a limpar as praias e fazem-no muito bem e com muito contentamento. Mas depois, quando chegam a casa, com a sua, digamos, consciência tranquila, porque fizeram uma boa ação, na verdade continuam a fazer tudo exatamente como sempre fizeram antes. E, portanto, a mudança de comportamentos não acontece, não surge. E, portanto, a minha mensagem aqui é no sentido de que temos que ter um compromisso, assumir um compromisso com este problema, tentar, de facto, mudar os nossos comportamentos. Limpar as praias é uma coisa excelente, tem tido muito bons resultados, mas não é suficiente. Não chega. Reciclar também é muitíssimo bom e deve ser muito incentivado, ainda se recicla muito pouco em Portugal e no mundo, mas de facto a reciclagem também é uma maneira de nós dizermos não faz mal eu consumir este plástico porque ele vai para reciclar. E portanto também há aqui uma parte que não presta um bom serviço, não é? Portanto, temos que deixar de pensar nesta conveniência, não é? Portanto, tentar eliminá-la das nossas vidas. O plástico tem sido fantástico e é um material fantástico, que certamente continuará a ter múltiplas aplicações, mas em muitos casos nós temos que tentar fazer outras opções, temos que nos comprometer com isso, temos que nos focar, temos que organizar o nosso tempo, temos que tentar, de alguma maneira, fazer opções mais sustentáveis, que já existem. É claro que se elas não existissem era mais difícil, mas agora já existem e começam a acontecer muitas coisas. Podemos certamente escolher comprar a fruta avulsa em vez de comprar a fruta embalada. Podemos comprar bolachas que não têm 2 ou 3 pacotes lá dentro.
Podemos não usar cotonetes de plástico, existem outros nas prateleiras do supermercado que se degradam com facilidade, em cartão, por exemplo. Palhinhas, precisamos realmente, eu estou aqui a focar um pouco os descartáveis, no fundo, porque os descartáveis são um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia e são também dos itens que mais aparecem nas praias. Temos que, de facto, inverter esta situação e isto passa muito pelo indivíduo, não é? Portanto, é o indivíduo, no fundo, somos nós e todas as instituições são indivíduos, ao fim e ao cabo. Somos nós que temos o poder, no fundo, de inverter esta situação através das nossas atitudes. E a mensagem que eu queria deixar aqui é precisamente essa. Temos que, de facto, inverter as nossas atitudes, tentar mudar os nossos comportamentos, fazer as opções sustentáveis e isto é, de facto, um caminho muito ambicioso. Aqui há uns meses atrás vi uma fotografia recente, muito recente, de um cavalo marinho, de novo, para pegar com o início da história. Este cavalo marinho agora não comia pastilhas de plástico. O que este cavalo marinho fazia estava enrolado numa haste de um cotonete. E o cotonete ainda tinha o algodão e tudo, portanto era recente. Esta imagem, quem viu esta imagem que passou muitas vezes na internet e nas redes sociais, que são obviamente um modo de divulgação extraordinário e de chegar a muita gente, esta fotografia de facto fez-me pensar que, pronto, a primeira vez que eu contactei com este problema e que fiquei realmente estarrecida com o que estava a acontecer, as coisas não mudaram muito, não é? Mudaram um pouco. E agora esta nova fotografia de um cavalo marinho com enrolado num cotonete diz muito do impacto que as nossas atividades têm nos oceanos. E, de facto, nós temos que pensar melhor, agir de uma forma mais sustentável e consumir menos, principalmente. Limpar é bom, reciclar é bom, mas consumir menos plástico de preferência e fazer menos lixo será sempre aquilo que nos poderá levar um pouco mais longe e, enfim, em prol de um mundo melhor, que no fundo penso eu que é aquilo que todos nós queremos que aconteça, é termos um mundo melhor e é por isso que eu também estou aqui hoje a deixar-vos esta mensagem e muito obrigada.